Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, comentados pelo James Swartz, nesse formato conhecido aqui pela gente como o Yoga do Amor, né? No encontro anterior, a gente estava falando de um assunto delicadíssimo, que é o vegetarianismo, que é bastante difundido na Índia. Há cidades ali onde você realmente só tem vegetais à disposição, não há proteína animal, à exceção de derivados de leite de outra natureza nenhuma. É muito polêmico isso. Eu prefiro não emitir uma opinião. A Swami Dayananda, por exemplo, era abertamente contra. Já outros, como, por exemplo, Nisargadatta Maharaj, que não é um professor de Vedanta, mas cujo ensinamento pode ser enquadrado no Advaita Vedanta, comia carne e não dava importância para isso. Ramana Maharishi achava isso bastante importante. Vamos ver, a gente tinha parado aqui, nesse parágrafo. Para muitos, o vegetarianismo é suficiente no que diz respeito ao valor da não violência. Depois eu vou fazer um breve comentário aqui. Mas a definição de não violência inclui dois outros tipos de karma: pensamentos e palavras. As palavras devem ser verdadeiras e agradáveis. Mentiras brandas caem bem em certas situações, porque a compaixão excede a honestidade. Nossa sensibilidade à violência física precisa ser estendida para incluir uma consideração cuidadosa sobre os efeitos das nossas palavras sobre os outros e os efeitos de pensamentos prejudiciais em nossas próprias mentes. Você pode achar que seus sentimentos ruins são justificados pelo comportamento adármico dos outros. Atenção a esse parágrafo. Depois eu vou comentar uma observação que o Ram Dass, que era um apontador direto, fez muito importante sobre isso. Mas os seus sentimentos ruins não punem o ofensor ou tornam a situação correta. Eles vão servir, sabe para quê? Apenas para você ferir e perturbar a sua própria mente. Bom, o vegetarianismo é suficiente no que diz respeito ao valor da não violência? Hitler era vegetariano, convicto. Eu acho que ele era vegano, né? Ele sequer comia qualquer coisa de origem animal. O exército de Alexandre o Grande não se alimentava de carne, porque Alexandre o Grande entendia que isso diminuía a disposição de combate dos seus guerreiros. Vocês estão vendo como é que as coisas são extremamente relativas em Nietzsche, tá? Bem, a gente pode entender que as palavras devem ser verdadeiras e agradáveis. Mesmo se nós não formos sensibilizados pela beleza dessa frase, né, a gente deve entender o seguinte: uma palavra agradável é uma palavra que não vai botar o outro na defensiva. E verdadeira, ela vai evitar que você se meta em complicações futuras, né? Muitas vezes nós somos muito lenientes e a cobrança da nossa leniência nos alcança bem mais à frente, se for o caso. Então, tem que ter muito cuidado com o uso das palavras, né? Você deve ser verdadeiro para que você não deixe rabichos espalhados com aquela pessoa, má interpretações, etc. E deve ser agradável, porque sempre que o ser humano vê algo que não é agradável a ele instintivamente, de modo não pessoal, ele se retrai, se coloca em defensiva, tá? Aqui o James ele abranda um pouco, né, o que ele acabou de falar anteriormente. Ele está se referindo ao Vishesha Dharma, algumas situações que são nebulosas, né?
muitas vezes a sua compaixão deve ser usada em relação a determinados choques de realidade, né? Veja essa tragédia lá em Petrópolis, né? Algumas pessoas têm que ser comunicadas de um modo mais suave, né? Nem que seja através de uma mentira progressiva, mais delicada, de modo a não impactar demais a pessoa. Então, essas situações de preto e branco na vida, em geral, elas não existem, e a gente tem tonalidades variáveis de cinza, né, onde é muito complicado você conseguir discernir qual é a ação mais adequada. Se vocês se lembram, naquela grande metáfora do Advaita Vedanta, que é o encontro daquele suposto viajante com uma suposta cobra ao lado do poço de água, quando é que ocorre aquele encontro? Ele ocorre no crepúsculo, né? Não é nem preto nem branco, é um intermediário. É no intermediário onde ocorrem confusões. Quando não é intermediário, ou o indivíduo é sábio ou ignorante. Não tem muita dúvida. Aliás, não tem nenhuma. O ignorante não se faz pergunta sobre a sua ignorância, e o sábio sabe que é sábio. É simples. Agora, quando a situação é de penumbra, nós temos, em geral, a vivência do jiva, é uma vivência de penumbra. É por isso que a gente precisa de orientação, porque ela não é clara, né? Bom, o resto ele fala aqui coisas que são bem específicas, e eu queria deixar bem claro isso aqui. Olha, a gente tem que ter cuidado com o efeito de nossas palavras sobre os outros, né? E, principalmente, como medida preventiva, muito eficiente, é observar o efeito dos seus próprios pensamentos em si mesmos. O corpo sutil ele é um instrumento delicado, de altíssima precisão, e ele se perturba facilmente quando ele sofre um impacto negativo através de palavras, por exemplo, e pensamentos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Na medida em que o seu diálogo interno com você mesmo ele vai se suavizando, fica praticamente impossível você se reportar às pessoas com rispidez. Do modo como você se trata, os outros serão meramente extensões, que nós sabemos que os outros são apenas projeções, são apenas ideias que temos sobre os outros. Em última instância, reflexos de como nós nos vemos, né? Agora, isso último que ele falou aqui, isso é muito importante. Você pode achar que os seus sentimentos ruins são justificados pelo comportamento adármico dos outros, mas os seus sentimentos ruins não vão ser eficazes em relação ao ofensor e nem vão tornar a situação melhor, mas eles vão prejudicá-lo. O Ramdas, que morreu recentemente, ele tinha uma posição muito clara sobre isso. Ele dizia assim: quando você para a investigação de tudo que você está passando. Então, mesmo quando você sofre uma injustiça, e essa injustiça, a gente pode dizer frente ao Dharma que ela ocorreu, qual é o grande proveito que o investigador faz disso? É ele ver o tipo de flutuação, de perturbação que essa injustiça causou nele. Se ela está aderindo nele, se ela cria outras projeções, se ela perturba ele demais. Então, quando a gente sofre uma agressão, seja ela justificada ou não, para o investigador, o fundamental não é compreender aquela agressão em termos de certo ou errado, mas o fundamental para o investigador é ver como é que isso te balança, como é que isso te perturba e por quê. Se é justificado, você precisa, né? Nós precisamos fazer um exame de consciência e ver se realmente as nossas vacinas que estão operando, elas realmente estão sendo danosas, né? Agora, se não é justificado e a pessoa se perturba, ela tem que procurar, dentro do corpo sutil dela, nas vacinas, o que é que está deflagrando isso. Orações, nessa hora, são muito eficazes. Eu já tive várias revelações dessa rezando. Por favor, me mostre, me oriente, né, para eu ver o que está sendo mexido aqui. É uma invenção minha, talvez eu não esteja consciente, é provável que não esteja. Em geral, a resposta vem bem rápido, tá? Porque, afinal de contas, tudo isso vai servir apenas para você perturbar a si mesmo, né?
E como aferição disso, tem aquele método que o Marcelo volta e meia cita, né, de Swami Paramarthananda, o método FIR, a frequência com que você se perturba diante de uma determinada vassana, a intensidade e a sua recuperação disso. Então, você começa a objetivar as coisas que perturbam a sua mente. E você consegue, depois de um bom tempo, aferir bons resultados com esse método. Eu falo isso porque eu uso, e eu comecei a usar por pura necessidade, que é o melhor modo de começar a usar as coisas, é porque a gente precisa mesmo, né? Em geral, o efeito é muito bom, né? A necessidade faz aquele que tem que se virar com ela, né? Não tem jeito. Aí a gente vê como é que Deus é sábio, né? Ele mete o ser humano em dificuldade para ver se o ser humano se vira mesmo. Às vezes eu acho que se não houvesse dificuldade, a gente ia terminar que nem aquele conto de Jorge Luis Borges. Você conhece esse autor argentino, né? Ele tem um conto em que as pessoas não morriam e nem podiam ser feridas. Com o passar do tempo, quando a pessoa chegava a 800 anos de idade, 1.200, as pessoas caíam nos templos entediadas e as árvores cresciam em cima delas. Então, às vezes, esse sistema de impacto aqui de Nietzsche, a gente às vezes demora a aceitar. Eu demorei décadas e hoje em dia eu vejo que são orientações primorosas, né? Aí o James continua aqui. É uma pena que desde os anos 60, quando o individualismo hedonista se tornou aceitável, ou seja, se é bom para você, faça, né? Não importa o quê. A sociedade tornou-se cada vez mais perturbada e as tradições de civilidade, particularmente os bons modos, declinaram gradualmente. A solução para pensamentos e ações negativas é desenvolver uma apreciação pelos sentimentos dos outros. Por quê? Quando a gente considera a natureza não dual da realidade, não há outros. O outro, ele é apenas uma projeção na sua mente, é uma leitura. Você diz, é o outro. É como você o está vendo. Em geral, o modo como nós vemos os outros reflete muito o modo como nós nos vemos. Você pode usar a visão que tem dos outros para funcionar como pegadas, como rastros. Você segue elas de trás para diante, encontrar as suas vássanas que estão deflagrando essa interpretação sobre os outros. Outros, entre aspas, olha ele confirmando tudo isso, é apenas uma ideia de uma mente ignorante, de uma mente que não sabe de si. Então, tal atitude é conducente, é favorável à autoinvestigação, na medida em que tanto o conflito interno quanto externo não são favoráveis a ela. Você vê que tem a ver com aquela coisa que eu falei, o Ramdas, né? Esse tipo de atitude, quando a gente olha além das nossas próprias necessidades, que é uma autojustificativa de nós mesmos, a gente tem que deixar um pouco de lado, né? Ou seja, a gente tem que meio que se desempessoalizar. O ensino do Vedanta ajuda a gente a olhar além das próprias necessidades, particularmente o Karma Yoga. A psicologia é a seguinte: quando eu me sinto pequeno, inadequado e incapaz de conseguir o que eu quero, posso recorrer à violência para alcançar meus objetivos. A solução: desenvolver apreciação pelo sentimento dos outros. Você começa a valorizar outros valores. Não é muito interessante que eu esteja muito satisfeito comigo mesmo se isso é obtido em detrimento de tantas pessoas, de uma pessoa, de meia pessoa, de um décimo de pessoa, não importa. A gente começa a ter outras prioridades, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tópico aqui da não violência? Apresentar a impressão pessoal, algum recurso que está usando? Vamos continuando, então? O outro é uma acomodação, flexibilidade, que a gente pode entender como adaptabilidade, né? O estudante Vedanta Gnani é que nem camaleão, né? Você pega um camaleão, bota na areia, ele fica cor da areia. Você bota ele na árvore, ele se esconde ali na árvore. Ele vai se adaptando. Aceitar alegre e calmamente qualquer tipo de pessoa ou determinada situação e não a indiferença resignada.
é ser flexível. Você vê que ele está falando algo além da tolerância, tá, gente? É algo além de tolerar. Muito embora tolerância, titiksha, seja realmente um valor bem importante, ele ainda marca, né, que você está levando em conta uma visão própria que você tem, uma projeção própria em relação a uma situação ou em relação a uma pessoa. Aqui ele está falando algo um pouquinho além disso. É uma aceitação alegre, serena e calma de qualquer tipo de pessoa ou determinada situação. Isso, para o James, é que é ser flexível. Essa flexibilidade baseia-se numa compreensão clara, profunda, definitiva, de que, devido à lei do karma, as coisas não podem ser diferentes do modo como são, como elas estão sendo. Ele está querendo dizer que, em relação ao Parabdha karma, que é esse karma que se desenvolve instante a instante, ele não tem como ser diferente agora, nesse exato momento. Ele pode vir a ser modificado mais à frente, né? Mas em relação ao que está acontecendo instantaneamente na nossa vida, não. Né? Esse é o ponto onde estamos. É a partir da avaliação correta dessa situação que o indivíduo passa a ter um aliado muito importante quando ele está lidando de um modo investigativo e quando ele está lidando com a prática do Karma Yoga. O comportamento de uma pessoa é consequência do seu condicionamento. Não está sujeito à força de vontade, né? Não está sujeito. Naquele instante, não. A sua própria força de vontade, que representa, que está ali impulsionando os seus condicionamentos, ela tem a ver com esse modo como as coisas estão ocorrendo na sua vida. Hoje em dia, para mim, isso é claríssimo em relação à minha vida toda. As pessoas encarnam para trabalhar o karma, mas não para me agradar. As situações são resultado de todos os fatores no campo do Dharma e estão além do controle individual. É tolice gostar ou não dessas situações. É perda de tempo ficar detido com isso. Eu gosto, eu não gosto, eu estou preso nisso, isso é chato, eu não quero mais saber disso. Todos os relacionamentos bem-sucedidos dependem da capacidade de acomodar os outros, de você ser receptivo aos outros. Da mesma forma, eu não posso ser diferente do que sou. E minha situação, o meu Parabdha karma, é o resultado do meu karma. Então, eu deveria, alegremente, né, serenamente, de um modo contente, acomodar esse meu eu aparente, o meu jivinha, né, o meu burrinho de carga, sem desejar que ele seja diferente ou lutar para mudar suas circunstâncias. Aqueles que se recusam a se ajustar à realidade ficam constantemente perturbados e inadequados à investigação. Em termos práticos, aqueles que se recusam a se ajustar à realidade, eles projetam em cima da realidade que está ocorrendo, eles estão trabalhando com as gunas em termos de poder projetivo e ocultativo. E, uma vez ocupados com isso, eles não têm muita condição de investigar a situação adequadamente. Ou seja, não tem como discernir o real do irreal naquela situação. Tá? Isso que quer dizer perturbação. Uma mente perturbada, uma mente que está submetida à dança de Vikshepa e de Avarana, que são as forças projetivas e ocultadoras de Maya, né? As forças dos gunas rajásicos e tamásicos. Repara que tudo é um sequestro da sua atenção. Em vez da sua atenção estar voltada para a investigação, ela foi sequestrada. Todo investigador ele deve buscar uma mente serena para ele liberar a atenção para poder fazer o trabalho investigativo. Aliás, na devoção também. Quem se dedica à devoção sabe que, com o passar do tempo, a recitação dos mantras, as preces, vão cada vez estabilizando mais a mente no momento da prática devocional. Todo mundo que faz isso sabe disso. Com o passar do tempo, você começa a se aprofundar na sua prática. E aquelas flutuações que aparecem inicialmente, elas vão sendo deixadas de lado. Né? Para desenvolver essa qualidade importante, eu deveria aprender a apreciar a variedade, respeitar a vida como ela se apresenta. A vida é variada o tempo todo.
né, cultivar uma atitude de diversidade. Você está acomodando gente, vivas, e constantemente monitorar minha mente naquilo que diz respeito a sensações de insatisfação. Quando me sinto insatisfeito, devo reduzir minhas expectativas. Qual é um dos melhores modos de reduzir minhas expectativas? É a prática do Karma Yoga, diligentemente, e a compreensão dos valores que eu estou usando para eu ter expectativas bastante atuantes. Tem alguns valores que eu devo estar alimentando aí. Em geral, valores de identificação. É útil ver a mim mesmo e a todos os outros como tolos impotentes ou objetos inertes, como marionetes naquela circunstância específica, que não tem muito o que fazer diante daquilo naquela exata hora. Tenho bons relacionamentos com objetos inertes porque não espero nada deles. E tenho paciência com os tolos porque sei que eles não podem ser de outro modo. Isso são recursos que o ensino vai te propondo. Repara que a gente está usando as próprias forças, né, de Maia para trabalhar contra as ilusões de Maia. Estamos tentando compreender como é que essas situações se mantêm. E a gente está aplicando uma compreensão nelas. De fato, quando você tem uma situação ocorrendo, um parábola karma ocorrendo, e ele é conflituoso, naquela exata hora, a única coisa que você pode fazer é tentar eliminar a entrada de conflito através de você. Porque o conflito ele vem pelo sistema. É o sinal que já foi dado para o sistema, que agora é uma hora de conflito. Então, a única coisa que você pode fazer é eliminar essa saída de conflito que está te usando para baixar no campo dármico. Nesse sentido, o seu grau de manobra é muito pequeno. É como se nós fôssemos praticamente marionetes na mão dos gunas. E, de fato, somos. Tem uma ilustração interessante no Bhagavad Gita. É até um livro de Dvaita Vedanta, que é o livro usado pelo pessoal da consciência de Krishna, os tais chamados Hare Krishna, só que é um livro sobre Bhagavad Gita com umas ilustrações muito bacanas. Ali aparece direitinho, acho que alguém já deve ter visto isso, os gunas brincando com os seres humanos, como se fossem marionetes mesmo. Como se os gunas estivessem mexendo aqueles pauzinhos de fazer o movimento nos marionetes. As ações e reações são automáticas. A chave para acomodação é responder e se identificar com a pessoa, não com suas ações. Isso é mesmo dizer que a única coisa passível de reprovação ou aprovação é a ação, não é a pessoa. A pessoa com a qual você está interagindo de modo favorável ou não no campo dármico é pura e simplesmente você mesmo. Ser aparecendo com uma outra roupagem. Isso que é identificar-se com a pessoa. É saber que você é ser e aquela pessoa também. Com relação às ações, aí é outra coisa. A gente está falando do aparentemente real. Na hora que você faz isso é um exemplo prático de uma autoinvestigação bem-sucedida. Vocês estão vendo como é que a aplicação vai ocorrendo? Qual é a chave da aplicação do discernimento entre o real e o irreal? É a identificação que você está usando. Sempre que está lidando com outras pessoas, o discernimento ocorre, independentemente do tipo de situação, quando ocorre uma identificação profunda com a outra pessoa. Esse é o resultado de uma investigação bem-sucedida ao lidar com pessoas. Puxa, aquele cara lá me tratou mal, mas eu me sinto identificado com ele, eu sei que é a mesma coisa. Agora, puxa, a ação dele é muito esquisita, é uma ação que não é aprovável. Tá, a investigação foi bem feita. Sem descontar os efeitos em Nietzsche, você está no que importa, que é a realção do real. E quando você não consegue fazer isso, aí a gente tem que lembrar ali daquela sugestão do James e, por tabela, aquela do Ramdas. Tem que ver por que isso está gerando projeções, Por que ao lidar com uma situação conflituosa com uma pessoa, está gerando tantas projeções de uma realidade relativa para lidar com o evento de uma realidade relativa. O Curso de Milagres tem um nome para isso, ele chama esse momento de momento santo. É quando você entende que você é aquela própria pessoa,
Os dois ali estão se encontrando em essência, né? Não importa o que está ocorrendo. Isso é a meta de todo o trabalho espiritual, em qualquer relação humana. É o mais fundamental. Se você está em contato com uma pessoa e isso não está na frente como mais significativo, é porque a investigação tem que ser reforçada. Tá? E esses comentários que a gente vai fazendo aqui, eles são úteis no dia a dia de vocês, na prática? São úteis. Eles têm que ser úteis, eles têm que ser funcionais. É para isso que o Vedanta serve, né? Entenda que a pessoa é o ser, é você, temporariamente enfeitiçado por Maya. Somos nós. Mesma coisa. Tente lembrar que Ishvara está por trás de uma explosão de raiva. É o campo dármico. São os gunas, é o condicionamento. Não é pessoal. O apontamento de que não é pessoal é a chave para o começo da objetivação, de você não achar que isso tem a ver com você. Você é ser. Isso tem a ver com o seu personagem. Você não é o seu personagem. O seu personagem, sim, é você, mas você não é o seu personagem. Tente lembrar que Ishvara está por trás de uma explosão de raiva, por trás de um ataque de ciúmes ou por trás de uma ação dominadora. E aprecie o fato de que, se as pessoas, se os jivas não têm controle, eu tenho menos ainda. Provavelmente, usando aquela vestimenta que o ser está usando naquela situação, talvez comigo fosse pior. É ou não é? Isso impede a gente de se sentir especial, gente. O especialismo, ele é o grande inimigo do investigador. Sentir-se especial, a sua investigação foi por água abaixo. Volte e refaça tudo de novo. Se você se sentir especial, é porque a coisa está dando tiro pela culatra. Não é para ocorrer isso. Ah, mas fulano fez isso, isso. Não, não. O investigador tem que ter uma mente simples. Não, não está funcionando. Volta e fica atento para quando essa situação ocorrer de novo, porque a investigação ocorre na hora que a situação está ocorrendo. Essas que a gente está falando. Fica atento para pegar de novo isso e ver se você pega de passagem. Em geral, a causa da coisa, que é o erro da identificação, ele passa de passagem na frente da gente. Sempre. E a gente não pega, porque a gente fica mais interessado em ter uma autojustificativa para manter o nosso especialismo em Nietzsche, para manter o nosso centramento baseado na identidade egóica. A identidade egóica existe, não tem problema nenhum, mas ela não pode ser o seu centramento. Se está ocorrendo como centramento, tem que olhar e investigar com cuidado. E, na boa, reza muito. Eu falo para rezar, porque rezar funciona pra caramba. Toda vez que você reza para isso, pedindo coisas certas, por exemplo, para que esse conhecimento fique claro e que você o aplique, olha, Ishvara responde de ótimo grado, às vezes te botando numa tremenda de uma confusão, né? Você se lembra um incidente que Santa Teresa d'Ávila, ela conversava muito com Jesus, né? Ela tinha as visões dela. E um dia ela levou um tabaco do navio, caiu na água e passou um perrengue danado. Começou a rezar, aí viu Jesus. Aí ela disse, mas o que é isso aqui, Jesus? Ele disse, isso é para o seu bem, você é minha amiga. Aí ela disse, se você quer isso com seus amigos, imagina com seus inimigos, né? Ela era uma devota muito engraçada, né? Então a gente tem que estar atento ao tipo de situações, né, que Ishvara joga a gente, porque muitas vezes, até para fazer a gente passar por uma dificuldade grande, ele está querendo mostrar alguma coisa que tem que ser vista, né? Mas Santa Teresa d'Ávila, maravilhosa daquele jeito, né? É claro que ela continuou rezando, sentindo-se agraciada com tudo, e passou aquela briga provisória que ela teve com Deus, né? Às vezes ela saía meio que aos tabefes com Deus, e Deus achava ótimo, né? Ela era muito verdadeira. Com esse tipo de compreensão é fácil tornar-se acomodativo. Reações mecânicas vão sufocar a acomodação. Para ser livre, de modo a responder uma pessoa, consciente, mesmo que eu veja que eu esteja diante de padrões automáticos. Depois
falar sobre isso, que isso é uma situação que, às vezes, o investigador ele acha embaraçosa. Não é, é um ouro. Tá? Devo agir conscientemente e não reagir como robô de acordo com minhas vássalas. Swamiji novamente, né? Deve estar falando ali de Dayananda. Uma reação é um comportamento mecânico. Ele não é deliberado. Ele, no fundo, é uma falta de diálogo com o corpo dármico, com o campo dármico. É isso que ele está querendo dizer. Não há diálogo. Não é uma relação com o campo dármico. É uma resposta condicionada, tomada de empréstimo de experiências anteriores, não sancionadas pela minha vontade. É uma repetição. Ou seja, é uma resposta que eu não avalio de acordo com a estrutura de valores que estou tentando assimilar, mas que apenas deixo acontecer. De novo, a avaliação, né, dos valores que são valorosos para o investigador. Então, sempre que a gente for olhar lá para dentro, a gente vai encontrar algum valor mal resolvido. Né? A minha experiência mais importante, toda a minha vida, com relação a valores não trazidos à consciência, ela ocorreu há pouco tempo, há 1 ano e meio, e havia uma carga de presunção gigantesca nas minhas relações com a vida. Foi só pedir, mas que experiência horrorosa é essa? Qual o valor? Ah, que bom que você fez essa pergunta, toma, é esse. E era aquilo ali, claríssimo. Nunca mais tive dúvida e muitas coisas foram ficando muito mais interessantes depois disso. Então, tinha alguma coisa o quê? Tinha alguma coisa mecânica ali. Né? Talvez vinculada por outras experiências ainda vindas de infância, ou talvez por uma vacina que veio de um outro momento mesmo. Né? Talvez uma outra vida, não sei. Né? Bom, às vezes, o fluxo, né, dessas vacinas ele é tão avassalador que o investigador, embora ele saiba que aquilo ali é um fluxo mecânico, ele não consegue fazer nada naquela hora. Tem 2 modos de lidar com isso. Ou você vai se encher de culpa, o que não vai adiantar coisa alguma, vai ser completamente inútil, vai perder toda a investigação, ou então, já que a vacina é avassaladora, e você não vai conseguir impedir aquilo de aparecer mesmo, então, pelo menos, fique consciente. Eu ia usar uma palavra que não vou usar por educação, mas já que a porcaria já está sendo feita, que seja feita conscientemente. Né? Já que não tem jeito, já que você vai borrar tudo, não tem jeito de evitar borração, então que você fique lá alerta. Primeira coisa, você vai ficar admirado com a potência de condicionamento do sistema do campo dármico. Isso vai ser muito bom. Você vai parar de julgar os outros. Vai dizer, caramba, olha eu julgando os outros e eu aqui sendo arrastado que nem um graveto aqui numa torrente. Né? A outra é ver o ótimo mapa que vai aparecer das suas vacinas. Né? E a terceira, a capacidade de objetivação. Por quê? Se você conseguir objetivar essa torrente infernal no momento que ela ocorre, puxa, tanta coisa bacana vai começar a ficar resolvido para você em termos de estabilidade de corpo sutil. O seu instrumento de navegação vai começar a ser um radar altamente aprumado, refinado. E aí é que você se toca como é que esse instrumento estava mal calibrado, viu? Foi quando eu me toquei com aquela investigação, que foram as minhas 7 horas de inferno. Aí que eu vi, caramba, eu era todo descalibrado. Quanta visão ridícula que eu estava colocando no campo dármico. Né? Então, a gente pode aproveitar essas torrentes para a gente realmente virar um observador. Você sabe que, às vezes, nas escrituras, a sua natureza, às vezes, ela é descrita como a consciência testemunhante. Vamos dar uma destrinchada nisso com cuidado. Olha só, é uma consciência testemunhante. Você, quando está plenamente entendido na sua realidade não dual, você simplesmente entende que você está testemunhando você mesmo, não é isso? Nesse caso, a sua visão de mídia já está muito diluída. Está que nem a visão que ele era um presbítero, Berkeley teve no século XVIII. Ele só via não dualidade.
né? A base do pensamento não dual ocidental está muito fundamentada em Mestre Eckhart, em Berkeley. Agora, quando isso está firme, você não vai ter esse papel dessa ideia de consciência testemunhadora. Você vai apenas ficar na experiência indefinível que você é, onde você não vai nem mais conseguir saber o que é espírito, o que é matéria. Essas distinções não vão ter a menor importância. Porém, se essas distinções apresentam importância, você pode ficar diante desses fluxos, aí sim, você pode ser realmente e vivenciar a testemunha experienciadora, né? O fluxo de Vassana é tão poderoso que não há nada que você possa fazer. E qual é o papel, qual é a prerrogativa que você tem? Ficar firmado como a consciência testemunhadora. Essa expressão que se aplica a alguns versos das Escrituras. Você é a consciência testemunhadora. Você está testemunhando aquilo. Você é sem ação. Sim, porque você vê que a ação é automática. Você pode aplicar essas escrituras todas no seu dia a dia. E quando você leva essa carga de vássanas irrefreável, é um excelente modo de observar isso. Excelente. Você pode tirar grandes conclusões. Você pode se tornar um graveto totalmente autoconsciente na enxurrada, né? Sabendo-se que o próprio graveto também faz parte da enxurrada. Aí você é a testemunha experienciadora. É um recurso muito poderoso, muito eficaz, e ele, em geral, ele marca a queda, né, e a conscientização de vássanas muito graves, muito poderosas que o indivíduo tem. As reações podem ir contra toda a minha sabedoria e experiência. Olha o que a gente está dizendo. Esses fatores são relegados ao segundo plano, e a reação vem. Eu posso ter lido todas as escrituras do mundo, eu posso ser um grande estudante de ética, eu posso ser um conselheiro profissional com diploma, eu posso ser tão especial, gente, mas quando se trata de uma reação, a minha será tão mecânica quanto a de qualquer outra pessoa, que eu acho que não é tão especial quanto eu, né? Portanto, até que os valores universais estejam completamente assimilados, proporcionando os fundamentos para que surjam espontaneamente atitudes e ações corretas, eu devo conscientemente evitar reagir e deliberadamente escolher minhas atitudes e ações. Bom, um modo de deliberadamente evitar reagir é você botar a camisa de força no alucinado. Como é que se faz isso? Saindo do campo de conflito. Nem peça para sair, levante-se e vá embora. O que houve com ele? Ele fugiu. Isso! Ele fugiu do campo de combate. Nesse caso, a atitude mais sábia que se podia ter feito naquela hora é aquele valor chamado contenção, né? O indivíduo se contém. Eu vi um comentário do Thich Nhat Hanh, que na época da Guerra do Vietnã, ele foi lá, né, falar do país dele, atacado pelas tropas americanas e pelas tropas do Vietnã do Sul. E a devastação que estava sendo ocorrida, porque ele também recebia ataques do Vietnã do Norte. Então, o Vietnã, aquela área, ficou completamente destroçada, eram inimigos para todos os lados. E ele foi interpelado de um modo muito pesado por um norte-americano, que mandou ele voltar para casa. Você tinha que estar cuidando lá dos seus esfameados, não aqui. Ele se conteve, ele deu uma resposta muito curtinha, muito bonita, que eu não vou falar aqui qual é. E depois veio alguém perguntar para ele: o senhor não ficou zangado com a pergunta daquele americano? Ele disse: eu espumei de raiva. Mas eu me contive, entendeu? Eu espumei de raiva. Eu, claro, fiquei furioso com aquilo que ele me falou, mas eu me contive. Como é que ele se conteve? Usando recursos físicos. Olha os recursos que ele usou. Ele usou uma voz baixa e muito lenta, né? Quando você fala baixo e pronunciando palavras muito devagar, a sua tendência é diminuir a intensidade da agitação do campo dármico naquele momento, especialmente se você é um, né? Se você está sendo interpelado e você reage assim,
a tendência é que a virulência, né, a força daquela carga de Vasanas diminua. Eu aprendi isso atendendo pessoas no balcão de uma vara trabalhista. Elas chegavam lá desesperadas e eu respondia, mas com uma lentidão. Aquilo não era para explicar nada. Aquilo era para a pessoa reduzir a velocidade dela. Só isso. Só isso. Às vezes eu ficava 5 minutos falando devagar, eu fico falando 5 minutos falando devagar. Eu não estou acrescentando nada para aquela pessoa, eu estou enrolando ela. Até que ela reduza a velocidade a um ponto onde eu consiga me entender com ela. Essa tática funciona muito bem. Então, aqui, a gente está aqui com um monte de trapacinhas, está vendo? A gente tem que usar essas trapacinhas. Isso sim é aprender a jogar o jogo. Né? Você está querendo jogar o jogo sem ter interesse em vencer o jogo. Olha que bacana. Você quer apenas que o jogo ande, só que agora que ele ande dharmicamente. Só isso. É simples assim. Portanto, vou ler de novo aqui, ó. Até que os valores universais estejam completamente assimilados, os valores universais, olha a força que ele dá a isso. Por que o Dayananda insiste tanto nisso? Vocês repararam que qualquer cultura, em qualquer momento, em geral, tem um grosso, uns 5 valores universais que são comuns? E que a gente, às vezes, reduz naquela expressão básica: não faça aos outros o que você não quer que façam a você mesmo, né? Em geral, a gente consegue, né, aplicar essa regra. Portanto, até que os valores universais estejam completamente assimilados, proporcionando os fundamentos para que surjam, a partir daí, atitudes e ações corretas, eu devo conscientemente evitar reagir e deliberadamente, aí sim, eu posso escolher minhas atitudes e ações. Tá? Então, esse deliberadamente é quando a coisa ainda não está espontânea. Quando o autoconhecimento vai se firmando, é o que o James diz, né? Você pensa sem pensar. Os pensamentos dármicos e as ações naturalmente fluem. Enquanto isso não está muito claro, você tem vários desses recursos que a gente falou aqui. Você tem as contenções, você tem as fugas, as saídas dos ambientes que não são favoráveis, você tem tudo isso. Desviar a conversa, tem tudo isso. Não responder é uma coisa que uma colega nossa do Vedanta faz muito bem. Um dia ela me falou isso, que ela faz deliberadamente o tempo todo. Ela diz: Alex, como é que eu lido com esse monte de coisa que aparece na vida de tudo que é lado? Eu me dou bem não respondendo. Literalmente eu ignoro e para mim não tem peso nenhum. É como ela lida. Ela lida muito bem com isso. Né? Então, tem uma outra coisa aqui que o Dayananda está dizendo nas entrelinhas, é o seguinte, é aquilo que a gente já falou. A estrutura sua de visão do mundo, a sua projeção secundária, né, o seu jiva smriti, eu acho que é a visão do jiva, ele está totalmente baseado nos valores que o jiva carrega consigo mesmo. Uma vez que esses valores vão mudando, esse smriti do jiva vai mudando e ele vai colorindo a projeção primária de Ishvara, que, por incrível que pareça, não tem valor próprio em si, ele começa a colorir com umas cores mais agradáveis, né? Umas cores mais bacanas. Né? É aquela célebre frase, né? O mundo não tem atributos em si. São as nossas cores, né? As nossas aquarelas. Ishvara dá para cada um uma aquarela gigantesca com todas as cores, os mesmos pincéis, e cada um vai colorindo aquilo ali conforme for. Inconscientemente, baseado nas vasanas. Conscientemente, aí, ou com base no autoconhecimento direto, ou então com base no autoconhecimento indireto, que aí seria o uso das escrituras. Isso está claro? Está bem colocado? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses assuntos? Eles são todos muito delicados, porque é nesses assuntos aqui que a gente escorrega no quiabo no dia a dia mesmo. Né? O nosso cotidiano é um convite a escorregar nos quiabos que o campo dármico vai largando pelo caminho. Aí é culpa do campo dármico? Não. Não tem culpados, mas a única coisa que dá para fazer é se tornar consciente, né, dessas respostas quiabescas do campo dármico.
porque ele está respondendo a você, né? Conscientemente ou não. Então, nós podemos servir um quiabo sem baba para o campo dármico, né? A gente já bota um pouquinho do vinagre do Vedanta, né? A gente bota um suquinho de limão aí de uma prática devocional e já tira a baba desse quiabo, a gente não escorrega tanto assim. Fala, Marcelo. Uma coisa que não adianta esmurrar a porta, bater a porta do carro, nem da geladeira, que não vai resolver, né? Não vai resolver. Eu sou inerte. A outra coisa é o seguinte, que tem muita gente que desconta, né, nos objetos, né? E aí é o seguinte, o que eu tenho, assim, eu acho que está funcionando muito bem na minha experiência, é que quando surge alguma diversidade de relacionamento, tá? Eu não estou mais respondendo mecanicamente. Eu estou silenciando e aí eu peço, né, a hora Ishvara para que seja respondido no momento oportuno da melhor maneira possível. E às vezes essa resposta ela inclui até mesmo um silêncio, tá? Então ou quando eu noto o seguinte, que quando é escrito ou falado, é um negócio muito mais ponderado, realmente, faz uma diferença muito grande. Você Dificilmente para e escreve, né? entendeu? Ou fala, ou não fala nada, entendeu? Porque Perfeito. você tomar essas decisões nesses momentos, né? Com sangue quente e tal ali, porque o condicionamento vem, né? A gente está condicionado a reagir, né? Quando se sente atacado, que nem você falou agora há pouco aí atrás. Uhum. Então, isso daí eu tenho notado bastante. Tem funcionado muito bem. Perfeito, funciona bem mesmo. Funciona bem a beça. Às vezes melhor o silêncio, outras vezes a pessoa vai lá, ela dá um bom tempo antes de responder. Outras vezes ela reza. Ela diz, olha, então, às vezes um posicionamento aparece até bem mais tarde, né, de modo bem mais hábil diante daquela situação. Mas agir sob condicionamento, assim, o indivíduo está sempre arriscado, né, a repetir, né, esses dados, né, que estão aparecendo sob forma de reação que o campo dármico está apresentando. O campo dármico ele te apresenta, na verdade, um espelho. Está dizendo, olha, sabe por que tua vida está assim? É porque você está deixando ela ficar assim. Existe uma deliberação razoável do ser humano, né, enquanto ele está trafegando pelo campo. Né? Existe, bem razoável. Ela é bem funcional. Quando ela é bem usada, ela é bem funcional. Ela é capaz de limpar tudo até que a deliberação não seja mais necessária. Né? E outra coisa que eu tenho notado é o seguinte, realmente o campo coloca essas situações, entre aspas, vamos dizer, desconfortável porque você está julgando assim desconfortável, né? Mas é justamente para você trabalhar isso mesmo, né? Não existe o acaso, né? Então você toma isso, né, como praçada mesmo, uma oportunidade. Isso eu tenho feito também, procurado, entendeu? No início tem aquele desconforto, não, eu preciso analisar isso daí. E aí tomar isso como praçada mesmo e me oferecer ao campo aí. Funciona muito, lógico que funciona, né? Não tem como não funcionar. O que você está falando é um momento onde o Jiva ele começa a ter uma posição relacional com o campo, né? Realmente começa a ter uma relação. Realmente há uma relação do Jiva com o campo, né? Porque são ambos são estamentos deliberativos, né? O campo como uma resposta automática ao que você é, e você como aquilo capaz de processar as vasanas apresentadas pelo campo. Então é uma relação, sim, né? E é muito eficaz, mas uma despersonalização progressiva acompanha isso, né?
que a gente chama de despersonalização? É quando o indivíduo para de ficar referenciado na identidade egóica dele. Um outro modo de dizer isso é quando eu começo a objetivar o meu ego. Eu consigo agora tratá-lo como o objeto que ele é mesmo. Muito bom, Marcelo. É isso aí mesmo. Concordo totalmente contigo. São táticas eficazes, funcionam, e a gente sempre tem que estar em meta qual é a nossa intenção com isso, né? Quando o Marcelo disse que ele aceita, que é uma praçada do campo, ele está dizendo que ele aceita isso de bom grado, né? Como algo que é útil para ele na relação dele com o campo, né? Ele entende que aquilo é um sinal de comunicação do campo. Olha, está acontecendo isso. Aí o Giva, tá bom, legal, estou vendo. Vamos ver como é que a gente lida com isso na próxima oportunidade. Ou então ele faz um escrutínio de valores, seja lá o que for, né? Às vezes volta para o passado, relê o passado, né? Ressignifica o passado. Né? Isso pode ocorrer de várias formas. Muitas terapias fazem essa ressignificação porque elas sabem que é importante. Né? Você substitui imagens conflituosas por imagens relacionais. Conflito, em última instância, gente, é ausência de relação. Né? Isso é que é o conflito. Então, a gente substitui essas cargas automáticas conflituosas por opções, por propostas conciliatórias, relacionais, etc. Só o fato do Giva já estar disposto a se relacionar com o campo já está querendo dizer que ele antevê, né, uma mudança básica no modo de lidar com as coisas. Porque sempre que existe uma vontade de se relacionar, é porque, no fundo, as pessoas estão dispostas a abrir mão das respostas que elas esperam para outro tipo de resposta, que será uma resposta mais adequada ao conjunto. Essa é a base da negociação, né? Duas pessoas vão negociar e elas trazem suas cargas, né? Quando há realmente o entendimento do que é uma negociação, ambas entendem que o resultado não pode ser o que estão esperando, né? Vai ser aquilo que aparece com os dois. Agora, é interessante isso dos valores, né? Eu dei uma ideia no Arlindo, sugeri a ele que talvez, ficou uma sugestão, né? Um bom tópico aí, né, do Vedanta para tratar nessas próximas aulas de sábado e domingo é aquele livrinho do Dayananda, Os Valores dos Valores, né? O Valor dos Valores. Eu sugeri para ele, é um livro pequenininho, extremamente profundo. Né? Eu falei, pô, Arlindo, o que você acha da gente dar uma olhada nesse livro? Já tem em português, né? A gente já tem uma boa tradução, dá para ter uma aplicação imediata. Né? Estou fazendo aqui uma propagandinha, né? Não, bem legal, ótima sugestão. Vamos ver se ele topa aí. A gente dá umas empurradinhas nele e vamos ver se ele topa aí. Aqui, professor, aqui. Senta nessa cadeira aqui, ó. Já está toda prontinha, tá com assentozinho legal, já tem uma aguinha servida, um suco. Está tudo pronto, é só abrir o livro e fazer. E é um livrinho curto, né? O que é bacana também. Aí, vem outro comentário aqui do James, que tem a ver com aquele especialismo que a gente falou, né? Porque os santos, que realmente são santos, nunca se propuseram a ser santos, né? Pelo menos na história, né? No panteão dos santos aí, do cristianismo, eles simplesmente viraram santos, né? Então, São Francisco de Assis virou um renunciante, por exemplo, né? Para depois virar um santo. A ideia dele não era ser um santo. Mas aí vem aquela pergunta, você quer ser um santo? Ou seja, você quer ser uma pessoa especial do bem? É isso que você está querendo? Vamos ver o que o James fala aqui. Se você está buscando a santidade, não violência e acomodação são requisitos mínimos. Sabedoria e conhecimento das escrituras não são necessários. Então já não tem a ver com o que a gente está querendo. Apenas esses valores, não violência e acomodação. Os santos não magoam conscientemente os outros com suas palavras, com seus pensamentos ou ações. Eles aceitam as pessoas, boas ou más, como são, e têm uma capacidade infinita para o perdão e a misericórdia. Eles respondem à pessoa, não às suas ações, porque sabem que isto é o fazedor. Essa atitude expande o coração. Então,
Você quer ser santo, só que você não pode fazer isso. Isso vai ocorrer conforme seu entendimento, né? Então, você não pode ir para a vida querendo ser um cara tão especial quanto um santo. De repente, é o seu karma virar um santo, quem sabe, né? Agora, é bacana ler a história dos santos, que acabaram virando santos? São muito inspiradoras mesmo, vale a pena. Mas cuidado se você quer ser um santo. Em geral, quem quer ser um santo é porque está vendo o mundo pecador. O que realmente nós não temos o menor interesse nisso, né? Mas como histórias, elas são bastante inspiradoras. Retidão, veracidade. Alinhamento de pensamento, palavra e ação é retidão. Lembra que o Buda tem isso também? O Buda fala, né? Numa coerência entre pensamento, palavra e ação. Dizer uma coisa e fazer outra, ou fazer uma coisa e dizer outra, não é propício à paz mental e à investigação. Mesmo que a pessoa esteja acostumada a fazer isso, até por uma imposição mesmo da situação onde ela esteja, uma situação bastante adármica, na qual ela faz parte desse adharma, se ela quer investigar, ela tem que entender que isso aí não vai ajudar nada. Então, provavelmente, ela vai ter que dar um jeito de ter que sair daquela estrutura adármica, se é que ela quer investigação e moksha. A retidão inclui não apenas a fala verdadeira, mas o pensamento e as ações. O não alinhamento fragmenta a pessoa. Leia-se. O não alinhamento, ele fragmenta o corpo sutil, sujeitando-a a uma mente inquieta, perturbada por muitos conflitos. Naturalmente, não é o que nós queremos, não faz o menor sentido. O não alinhamento, ele vai tornar o seu corpo sutil inapto, sem calibragem para os recursos que o Vedanta tem. Serviço ao professor, que é bastante mal compreendido aqui no Ocidente. Este é um valor complicado, né? Estou falando que é de complicado no Ocidente isso. E lá no outro lugar também, né? Lá no Oriente também. Mas aqui no Ocidente é muito complicado. Este é um valor complicado, que exige muita discriminação, muito discernimento, particularmente para os individualistas ocidentais. Engraçado, né? Parece que a gente está lendo as palavras antes delas aparecerem. Nós somos ocidentais, então a gente tem que entender a gênese dos nossos posicionamentos, né? De compreensão do mundo, o modo como as visões individuais têm sido bastante realçadas de, vamos lá, 200 anos para cá, né? Como elas têm sido alimentadas pela sociedade de consumo. Historicamente, nós sabemos que essa troca, para uma visão mais centrada no ego, ela teve um papel histórico, que foi desautorizar a palavra do rei, do monarca, no começo aí do iluminismo. Então, teve um papel importante. O papel foi tirar déspotas do poder, que estavam lá há milhares de anos cometendo excessos. Mas isso foi aproveitado pela sociedade hedonista, excessivamente hedonista. Aliás, hedonismo é um foco total, no prazer, então não tem isso de excessivamente hedonista. Foi aproveitado pela sociedade hedonista em que estamos agora para promover uma autogratificação dos sentidos, a qualquer custo. Então, para os individualistas ocidentais, querendo sempre se satisfazer a qualquer custo, nem sabe-se por que, em última instância, para esses ocidentais não há muito costume a essa ideia de se render a nada. A nada que ele fala é de se render a coisa alguma, exceto as suas próprias vontades. Tá? O serviço implica um estado mental. Então, o serviço ele decorre de uma compreensão. Certo? Não faz sentido? Ele decorre de compreensão, que constitui a submissão da vontade, a subordinação de gostos e aversões, ou seja, eu estou subordinando meus condicionamentos à disposição de dar, sem pedir nada em troca,
e uma atitude geral de respeito. Estamos cansados de ver no grupo de Vedanta que muitas pessoas entram lá sem entender isso aqui, né? Então acabam manifestando atitudes desrespeitosas. É uma falha de entendimento, não é pessoal. Né? Uma pessoa dessa, ela está rodando programas. Né, o condicionado, né, o jiva condicionado, ele não pensa, ele é pensado pelos gunas. Ele é pensado, né, pelas imagens egóicas pessoais e pelo ego coletivo. O serviço deve ser prestado com seriedade. E apenas a um professor de grande integridade que não peça esse serviço. Por quê? Porque esse professor não tem necessidade de coisa alguma. Se um professor exige rendição, ele é um professor de verdade. E o aluno que se entrega a uma pessoa assim está se expondo ao sofrimento. Agora, vem um detalhe importante, que é a compreensão. Somente o estudante deve se beneficiar da rendição. Então, a rendição é voluntária, ela decorre de uma profunda compreensão e, na relação da rendição, por incrível que pareça, para uma mentalidade ocidental, o único beneficiado é o estudante. Qual é o papel que ocorre na rendição? Na rendição, né, é uma palavra que o estudante engole mal, né? Eu mesmo estou pronunciando essa palavra, eu já imagino um monte de soldados com a mão em cima da cabeça e os outros rendendo eles e levando para um campo de prisioneiros, para vocês verem como é que é a coisa. Então, para o ocidental, pega mal mesmo. Mas vamos usar a rendição até para estudar as projeções da gente, né? Na rendição ocorrem duas coisas. O aluno representa para o professor o ser enfeitiçado por Maya. E para o aluno, o professor é representado como o ser liberto. Então, são duas representações que entram em relação. Que relação? Uma relação visando a liberação do aluno. Porque o aluno, ele não está vendo o professor como que ele é. O professor é o ser livre da escravidão dos gunas. E o aluno, enquanto ele é aluno, ele está se vendo diferente do professor. O professor, ele vê que o aluno está se enganando. O aluno está convicto de que ele é uma pessoa, de que ele é um corpo sutil. E o professor sabe disso. Todo esforço do professor é para que o aluno largue a imagem que ele tem de si mesmo e que ele veja o professor como um igual. Então, o professor que exige rendição, e eu já encontrei um professor assim, ele é uma farsa. E o tempo vai mostrar que ele é uma farsa. Como, aliás, mostra sempre. A gente viu aquele caso clássico de Andrew Oldham, que, através de uma intimidação moral em relação aos seus alunos, estava exigindo rendição. Aquele caso é um caso notório, e tem muitos, inclusive entre os indianos. Tá? Alguns descrevem Muktananda como um exemplo desse, né? Porque ele acabava seduzindo os alunos, as alunas especificamente. Né? Muktananda curtia alunas. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Se um professor de Advaita Vedanta te exige rendição, se ele comenta a rendição com você, aí você já olha e diz assim, pô, o que está acontecendo? Em última instância, se um professor desse te exige rendição, é porque ele não está vendo você como ele. Então não é um professor. Certamente não é nem um Gnani. Ou pode ter tido um dia um vislumbre muito forte, mas acabou, como a gente vê, né, nos comentários, né, de professores mais dedicados, pulou do ônibus da autoinvestigação no ponto errado. Né, e pelo que a gente está vendo bem antes. Né, então é importante isso. Isso é um critério muito importante. Uma das coisas que eu acho mais espetacular no Vedanta é que o Vedanta chancela os professores e não o contrário. Então não tem como o Vedanta ser enganado, né?
Não tem como você igualar uma escritura milenar, é impossível, né? Quando eu fui me inteirando do Vedanta, eu notei essa bênção que é ter uma escritura, né? Essa bênção que é ter as palavras, né? Que são a própria propagação, como a gente viu aqui, né? O ensino trata-se de uma tradição de ensino, começando com Ishvara, o Senhor, né? Do mundo manifesto, que é onde, né? Ishvara sabe que ele é consciência pura original e ele também conscientemente o Lorde do universo. Claro, né? É ele que vai ministrar o ensinamento sobre a confusão, porque o que perturba a gente é a confusão. Então, tem que ser o Lorde onde a confusão aparece. Então, saudações a toda a tradição de ensino, começando com Ishvara, a consciência pura original, propagando-se em Mitya. Propagando-se em Mitya como? Na forma de um conhecimento, na forma de um objeto em Mitya. Através de quem? Através de um objeto em Mitya. Aqui, no caso, Shankaracharya, o mais ilustre não dualista, até os nossos próprios professores. Né? Então, um professor jamais pode ter uma postura dessa. Talvez ele tenha tido um vislumbre, e talvez ele tenha tido uma visão não dual, mas ele pulou antes, né? E agora decaiu. Né? A cair é muito comum, muito mais do que a gente pensa. O serviço é um estado mental, né? É um estado mental, ele decorre de compreensão. Não requer ação física, apenas disposição para agir. Na relação ideal aluno-professor, não há esse dar e receber como em outros relacionamentos. Há apenas o dar por parte do aluno. Em última instância, o aluno ele dá para o professor ignorância. Ele oferece a ignorância dele para o professor. O professor é um substituto para o ser, e ele serve ao fornecer um objeto de meditação para o aluno, que é a personificação da escritura. É a interpretação da escritura. O professor pode oferecer vários objetos para o aluno. Se o professor está estabelecido no ser, como o próprio ser, ou seja, ele está consciente disso e trabalhou todos os seus problemas pessoais, a oportunidade de servir a tal professor é a maior bênção que um estudante pode encontrar. Eu tive a sorte de ter um verdadeiro professor. Os benefícios foram enormes. Foi o ponto alto da minha vida. Meu desejo de libertação cresceu muito rapidamente, porque eu podia observar em primeira mão o que é um ser liberto vivendo livre no samsara. Fui solicitado a fazer muito pouco, exceto estar presente e alerta em todos os momentos. E quando eu precisava de algo, o que era extremamente raro, meu professor estava disponível para mim. James Schwartz foi um grande afortunado, né? Tinha um mérito muito bacana para entrar em contato com um professor desse, né? Que não tinha o menor medo de encaminhar ele a outros professores, né? Por quê? Porque é um professor interessado na libertação do aluno. Vocês sabem que entre os roshis budistas isso é muito comum, especialmente no Zen. Uma hora o roshi ele vê que aquele aluno ali não está digerindo aquilo ali, não está andando com aquilo ali. Aí ele chega para o aluno e diz assim, olha só, vai lá para o outro roshi ali. Pô, mas ele fala o contrário do senhor. É por isso mesmo, vai para lá. Quem sabe o seu negócio é vir na contramão mesmo. Né? Isso é um professor de verdade. Né? Ele está interessado na libertação do aluno. Ele não está interessado em manter alunos presos. Ele não está interessado em ser adorado. Ele está interessado em que o aluno se livre da ignorância. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Bom, Esse oferecer a ignorância, né, é aí que está a rendição do ego, né? É quando o ego se rende, se coloca no lugar dele, né?
O que é oferecido, assim, falando assim, de um modo assim, um pouco mais profundo, é a associação do ser com o ego, é a identificação do ser com o ego. É isso que é oferecido. O que é oferecido é uma identidade falsa. Né? Porque isso eu só estou comentando porque eu acho assim que a gente deve procurar o mapa o mais preciso possível. Porque o ego, você vai continuar usando ele, mas você não vai mais usar a identificação com ele. E a identificação com ele que é a ignorância. Sim, é o Então, quando papel eu real chego... que ele tem que cumprir. Isso. Então, quando eu chego diante do professor, o que eu estou oferecendo? É uma identidade falsa, que o professor vai trabalhar juntamente comigo, até que, olhando o meu professor, eu entenda que ele está espelhando a minha identidade verdadeira. Né? É exatamente isso. Esse é um mapa mais delicado, assim, né? Porque ele deixa as coisas mais no lugar, né? Porque o ego é inerte, né? Mas o ser associado a ele produz uma unidade única que caracteriza, né, vamos dizer assim, o aparecimento da ignorância no campo dármico. Né? Vocês já repararam que, removendo o jiva sansárico do campo dármico, não há ignorância, só há dharma. Né? A hora que você tira o jiva sansárico do campo dármico, não há ignorância. Tem as coisas como elas são. Só isso. Cachorro Né? cachorreia, árvore arvoreia. Exatamente. Mas não tem Exatamente. esses conflitos, né? Portanto, é que não tem nem Não, karma. não, graças a Deus. Você já imaginou o mundo animal com Dharma? Que loucura seria? Assembleias entre cervos e tigres, né? Vamos ver a cota de tigres que pode se alimentar daquele sistema de cervos. Imagina a quantidade de golpe de Estado que ia ter no governo dos servos, dos Como é tigres, aquele. as associações, Tem traições. Ia aquele ser um clássico hospício isso lá, como aqui. que é, lá da história, a Revolução dos Bichos, como que é? Nossa, do George Orwell. Seria aquilo ali mesmo. No final, os bichos já não iam saber, né? Mais nada, né? Quem era porco, quem era tigre, quem era vaca, tudo ia aparecer com gente, né, cara? Ia ser tudo parecido com o Giba humano. Mas todo mundo com quê de pavão, né? É. Então, essa que é a ideia. Agora, é interessante nisso que o Marcelo levantou, porque isso é espontâneo, né? Isso é Reparem que é uma deliberação do estudante, não é uma deliberação do professor. Isso é muito mal entendido por muitas pessoas, a posição do aluno, aquilo que a gente tinha falado no começo, né? E aí ele se apresenta a um professor. Olha, o que eu estou fazendo? Eu estou me reconhecendo como aluno e eu estou te reconhecendo como professor. Por favor, me ensine. É uma relação gentil, né? Na verdade é essa, é uma relação gentil, é uma relação de respeito. Respeito para com o professor, sabendo que o professor, te vendo de igual para igual, não é preciso nem falar em respeito, né? O professor te vê como ele mesmo. Aí vem o tópico aqui, chamado asseio. A gente tem uma visão de asseio mais como algo ligado ao corpo físico, né? Mas asseio ligado a você manter não só o corpo físico, né? Mas o instrumento de navegação, que é o corpo sutil, asseado, né? Depurado, que nem como quando você mantém a sua casa depurada, depurada de sujeira. É a mesma coisa. Asseio. O valor de um ambiente limpo e ordeiro é óbvio, pois torna a vida agradável e traz atenção à mente. Dayananda, novamente, abre aspas. Enquanto vou me dedicando aos afazeres diários, uma poeirinha vai se depositando na minha pele. Alguma sujeira mancha minhas roupas e minha mesa fica entulhada.
A minha mente acumula poeira em minhas transações com as pessoas. Nojos se instalam, uma mancha de irritação aparece, traços de possessividade surgem e, em geral, uma poeira fina de autocrítica, culpa e autocondenação toma conta. Todos os dias, até que minha falsa identificação com a mente se dissolva e o autoconhecimento surja, a mente precisa ser limpa. Qual é o detergente para a mente? É aplicar o pensamento oposto. Deve ser aplicado mesmo que minha atitude negativa pareça justificada pelas circunstâncias. Né? Volta e meia eles batem nisso aqui, né? Não se deixe impressionar pela aparente justificação que as circunstâncias dão a gente das nossas atitudes negativas. Não se deixe impressionar por isso. Isso é só mais um programa rodando. O indivíduo que procede assim, sendo pensado, né? Esses programas estão todos prontos, eles disparam automaticamente, são comuns a várias pessoas, e a gente já cansou de ver isso ocorrer conosco e com várias outras pessoas. Né? Então, você aplica o pensamento oposto. Você força-se a ver uma situação de outro modo. Tem um exemplo muito bacana, né, que o James cita no livro. Vai lá uma pessoa e prejudica ele. Prejudica mesmo, a intenção é prejudicar. E aí, naturalmente, uma condenação em relação àquela pessoa começa. E aí o indivíduo começa a pensar de outro jeito. Ele diz assim, poxa, essa pessoa me causou mal. Mas ela não causa mal assim a todo mundo. Né? Certamente deve ser um pai agradável, porque os filhos gostam dele. Deve ser uma circunstância que não está interessante para os dois. Repara que tudo isso vai despersonalizando. O que é despersonalizar? É tirar a importância que a gente dá às camadas de interpretação que a gente bota no campo dármico. Isso que é despersonalizar. Você vai desarmando isso. Antes estava condenando o cara, agora você está relativizando. E agora você está vendo ele como igual. Né? É assim que a gente vai fazendo. Isso tudo é deliberado. A gente está num ponto aqui onde a gente usa muita deliberação. A gente deliberadamente, a gente voluntariamente, a gente faz isso. A gente vai lá e vai de propósito. O condicionamento está dizendo que aquela pessoa não presta. A gente, de propósito, vai lá e diz assim, não tem nada embasando isso, dizendo que essa pessoa não presta. Eu estou vendo uma situação que não me é favorável, só isso. Não quer dizer que a pessoa não preste. A gente sempre pode aplicar o contrário o tempo todo. Olha só, ele ainda, aqui na próxima frase, ele vai justificar o fato de que você foi prejudicado. Bota uma coisa aqui muito é que o indivíduo ele foi prejudicado porque ele mereceu, ele foi condenado, ele teve que pagar uma multa. Agora, mesmo assim, um ressentimento se instala na minha mente. Que forças são essas aqui? Avarana e Vikshepa. Né? Um ressentimento se instala em minha mente, muito embora eu merecidamente tenha sido prejudicado. Se a minha mente fosse preponderantemente satívica, eu aceitaria a penalidade e procuraria ver e observar para que isso não ocorresse de novo. Mas quando eu não estou atento, eu fico ressentido. Eu estou rendido aos poderes de Maya, de Avarana e Vikshepa. Se for permitido que esse ressentimento permaneça, olha que perigo, ele pode levar ao ódio. Então, eu deliberadamente vou procurar razões para gostar da pessoa que me prejudicou. Como é deliberado, olha como o Vedanta todo trabalha com a deliberação do Jiva. Ele trabalha com o recurso mais poderoso que o Jiva tem a favor. Tirando a parte devocional, né, é o discernimento. O discernimento junto com devoção, ninguém segura, não tem como. É impossível, totalmente impossível você segurar um Jiva que ele tá firmemente determinado com a devoção e o discernimento. É impossível. Vou repetir. Então, eu deliberadamente procuro razões
estou procurando razões, eu estou encontrando o quê? Eu estou, na verdade, cutucando o meu manancial de valores para gostar da pessoa que me prejudicou. Ela é apreciada por outros, ela é amada por sua esposa, essa pessoa cuida de seus filhos adequadamente, ela faz caridade, ela vai à igreja no domingo, uma igreja que eu gosto também. Quando eu olho mais profundamente para qualquer outra pessoa, eu só vou encontrar amor, porque eu vou ver o fato de cuidados dessa pessoa, eu vou saber que ela cuida também, né? E talvez ela, sendo prejudicial a mim, esteja cuidando do meu Giva, né? Ela é uma resposta do campo Dharma, igual o freio. Espera aí, cara. Por que eu estou levando uma multa? Porque você está fazendo besteira. Né? É uma bênção, não faça mais. Você está prejudicando o campo, está prejudicando outras pessoas. Observe as leis do campo dármico, inclusive as leis humanas, as leis como a sociedade se organiza. Está Eu servindo sou de capaz de... instrumento também, né? Só um minuto. Ele está servindo como um Sim, instrumento também, né? exatamente. Para que eu possa, então a gente tem que ser grato, para que eu possa me auto-investigar. Exatamente. Você vê que tudo é oportunidade de autoinvestigação, né? Tudo é oportunidade de discernir o real do aparentemente real. Tudo. Tudo, qualquer coisa. Os envolvimentos negativos são bem usados, né? Porque eles tiram a gente de dificuldades. E os discernimentos positivos, eles são um pouquinho mais sutis, né? Especialmente quando a gente está muito condicionado por experiências muito prazerosas. Aí a gente tem que usar também, para evitar o vício, evitar esse condicionamento que a gente chama da gaiola de ouro de Sattva, né? Quando você fica totalmente aprisionado em deleites satívicos. Ah, é Sattva, é bom? Mas você está condicionado, né? Você não está liberado disso. Você está limitado belamente, né? Você está limitado com louros, com méritos, mas, porém, está limitado do mesmo jeito. É uma limitação mais fácil de tolerar, né? Mas não para quem está querendo realmente a verdade. Eu sou capaz de amar e todos são capazes de amar. Olha que investigação linda essa. Até mesmo um criminoso assumido tem dentro de si os elementos de amor e simpatia. Pode ser que sua capacidade para o amor seja tão obscura, tão primária, que se manifeste apenas na compaixão que ele demonstra consigo mesmo. Quando, por exemplo, ele bate o polegar com o martelo. Ou quando ele vai dar um golpe e termina preso. Né? Observa só. A pessoa diz, essa pessoa não tem vergonha na cara. Tá, mas não quer dizer que ele não tem amor. Né? É claro que ele está indo para a prisão, ele não está indo para a prisão, né, sopesando com ele o motivo dele estar atuando contra a lei. Não, ele deu mole. Essa é a verdade, eu dei mole, por isso que eu estou indo para a cadeia. Mas olha só, está ocorrendo uma autocompaixão, gente. É uma semente, é uma coisa que pode se desenvolver de uma hora para outra. A gente sabe disso. Então, todos são capazes de amar, até mesmo um amor rudimentar, tentando justificar os seus próprios erros. Mas é o mesmo amor. Mas está aí para ser descoberto esse amor. Ele está lá. Sejam visíveis ou não, todos têm qualidades santas, todos os jivas. Compaixão, misericórdia, amor, inofensividade. Portanto, para limpar a mente do ressentimento e das muitas aversões que se solidificarão em ódio e outros sentimentos negativos, de novo a palavra que ele usa, devo procurar como deliberadamente. Eu devo procurar porque eu quero. E porque eu quero é que eu estou usando esse conhecimento aqui todo. Devo procurar deliberadamente as coisas que indicam a humanidade e a santidade em todas as pessoas. Quando você faz isso, atribui as coisas ruins ao pensamento errado. Você está atribuindo aos gunas, ao funcionamento do sistema, educação ruim ou um ambiente ruim mesmo. Tome como uma bênção que você não esteja numa situação dessas. Com um histórico semelhante, você ia fazer as mesmas coisas. Talvez você fosse fazer pior, bem pior. As qualidades santas pertencem ao ser.
e que constituem a natureza humana. Qualidades negativas são incidentais, elas vêm e vão. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Aonde você vê uma qualidade negativa, entenda que ela só pode ser descrita como negativa porque o ser que a tudo permeia é a base de onde tudo sai, e do ser só saem qualidades boas. Em última instância, eu estou dizendo que você só pode entender o mal a partir da plataforma do bem. Conversa delicada isso. Eu faço um pedido aqui para as pessoas. Evitem conversar isso com pessoas que não vão ter como assimilar. Eu já arrumei problemas muito graves com isso. Graves mesmo. Tá? Você prova pela investigação vedantina de que o mal só se define pelo bem que somos. Só assim. Só assim. Por isso que a gente repara na sujeira e faz uma cara feia. Por quê? Porque o bem que somos quer as coisas limpas, bonitas. E por aí afora, não vou me estender mais, mas você pode investigar isso até extremos terríveis, né? E a partir disso você entende aquele trecho do poema daquele monge budista que faleceu agora, há alguns dias, acho que há uns 10 dias, Thich Nhat Hanh, né? Eu sou a garota estuprada pelo pirata e eu sou o pirata estuprando essa garota. Né? Eu só entendo essas plataformas a partir do bem que eu sou. Por isso que se diz que só no coração de Deus você é capaz de lidar com tanta coisa. Né? Às vezes você vê isso, né? Que só o amor salva. É disso aí que está sendo falado. Só o amor salva. Só o amor vai salvar você do horror da condenação, da vítima e do algoz. A condenação dos dois é igual ao horror. Né? Um fica condenado o quê? Ao outro. Se eu vejo uma pessoa e condeno ela como vítima, eu enxergo ela como vítima, eu estou linkando ela ao algoz. E se eu vejo uma pessoa e eu vejo ela apenas como algoz, eu estou linkando ela à vítima. É uma dobradinha dos infernos, tá? Os infernos estão cheios de dobradinhas dessas. A pior relação possível que pode ocorrer. E a gente tem que olhar o quê? Não olhar isso, né? A gente olha isso, compreende e a gente abarca isso, a gente acomoda isso no bem que somos. Só o amor liberta. Agora fica claro entender isso, né? Só o amor liberta. O ser que nós somos puramente é esse amor, né? Que já está, mesmo antes de ser compreendido, acolhendo tudo. Então, ele continua investigando o ressentimento. Quando surgiu o ressentimento, a antipatia e o ódio contra alguém, veja a pessoa por trás da ação dármica de um ponto de vista oposto e você descobrirá alguma simpatia ou compreensão. Sua atitude deve ser acomodativa, você deve ser receptivo. Dessa maneira, qualquer ressentimento, qualquer ódio é purificado quando? Todos os dias, diariamente. O egoísmo talvez seja a impureza mais comum. Quando descubro que estou preso à falta de consideração pelos desejos, necessidades e felicidade dos outros, devo deliberadamente fazer uma ação altruísta. Quando uma resolução para limpar o egoísmo é apoiada por uma ação, é difícil que uma vássara egoísta se perpetue. Você está aqui totalmente em Karma Yoga. Há muitas oportunidades todos os dias para adiar o que você está fazendo e dar uma mãozinha ao entorno. Sempre tem isso, sempre tem essa mãozinha. Eu vi hoje, o rapaz está quebrando aqui para botar tubulação de ar-condicionado. A gente já estava atrasado, tinha trazido o equipamento todo lá da loja de ferragens, e antes da gente levar o equipamento para cá, ele me pediu licença e foi falar com o cara lá longe. Quando eu vi, ele estava ajudando um cara a fazer o quê? A levar um armário para botar dentro de uma picape. Ele foi dar uma mãozinha. Ele interrompeu aquele interesse imediato dele e disse assim, caramba, isso aqui não vai me detonar no meu caminho para fazer o que eu tenho que fazer, né? E aquele cara lá que me contratou, ele vai entender. E eu entendi mesmo. Ele foi lá e deu uma mão para o cara. Só tinha ele para ajudar. Você dá uma mãozinha, você dá uma empurradinha.
Gente, já está no avançado da hora. Vamos parar aqui na mãozinha? Fica fácil, né? Aliás, tá, vamos ser sinceros, Ishwara está dando uma mãozinha para a gente, já, né? Está dando uma mãozinha. Ela dá a mãozinha para aqueles birutinha tão querido, né? Eles estão querendo tanto a verdade. Pô, para Ishwara isso aqui não é nada. Não é nada, absolutamente nada. Um poder que sustenta universos, galáxias, pelo amor de Deus, né, gente? É. Eu acho, inclusive, que Ishwara deve delegar tudo isso, né, a uma escala hierárquica gigantesca, né? Dizer, ó, vai tomar conta daquela turminha doida lá naquele planeta isolado ali. Pô, os caras vivem criando confusão, cara, não é para fazer nada disso que eles estão fazendo. Ele deve eleger uma turma que deve vir daqui mesmo. Você que eu dou lá um tempo, você ainda se lembra como é essa loucura? Vai você lá dar uma mão. Que eu já não lembro mais nada como era aquele hospício ali, eu não vou conseguir ajudar muita coisa. Pega os fresquinhos que saíram dali e bota para dar uma mão lá nos maluquinhos. É os tais dos instrutores, né? São ex-loucos. Recém-egressos da loucura, ainda tem a loucura, né? Tá ali ainda vívida na mente, pô, eu me lembro como era, eu sei como é, dá para ajudar sim. Enquanto isso, o poder último está girando aí suas espirais infinitas, né, de orbes celestiais, tudo. É isso aí, gente. Vamos parar por aqui. A autocondenação como egoísmo. A autocondenação leva a culpa e eu acredito que ela é muito pior do que o egoísmo, porque o egoísmo ele mantém a pessoa na dinâmica, mas a autocondenação joga ar horroroso de tamas, no qual ela pode demorar vidas para sair, né? Já tem pessoas que já nascem culpadas, né? Desde criança já se sentem culpadas. Então a gente marca aqui, isso aqui é o que é 118. Não, a marcação é outra aqui. É a página 27. Uma boa notícia é que eu estou terminando o último capítulo, que é o capítulo 5. O Rosalvo me entregou ele já faz um tempo e eu estou revendo. E, para mim, é o melhor capítulo de todos. E o mais difícil também de traduzir por parte dele, que passou um dobrado, e para eu rever, porque ele é um capítulo muito coloquial. E quando a gente sai vendo essas coisas coloquiais, é bem mais difícil de traduzir. Então é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer comentar sobre isso aqui? Que a gente saiu falando aqui, à torta e direito? Todo mundo quietinho, né? Vocês estão pensando, não estão ficando com culpa das vacinas, não, né? Se tiver com culpa, é mais uma vacina que vai ter que ficar enxotando depois, hein? Não perca tempo com a culpa. Vai ser mais um trambolho que vocês vão ter que ficar lidando. Não serve para nada esse trambolho chamado culpa. Só serve para que você não veja as coisas direito. Beleza, então? Então vamos encerrar? Tá de boa ou vocês querem falar mais alguma coisa? É? Estão muito risonhos, ou vocês estão achando muito legal, ou estão vendo, pô, eu estou ferrado mesmo, né? Quando o ser humano ele vê que ele está ferrado, ele ri. É um dos sorrisos mais sinceros que o ser humano dá. Pô, me ferrei, kkkk, e agora? Aquele desenho que tinha lá, nós vamos nos ferrar lá, quadrilha de morte. É assim mesmo. É um dos sorrisos mais sinceros que o ser humano tem. Pô, me dei mal, e agora? Kkkk. Tá joia, gente. Então, vamos se despedir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pode ser, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnatya Purnamadaya Purnameva Vasishate
Om Shanti Shanti Shanti. Imensa gratidão a Ishvara, imensa gratidão a essa Sampradaya se estendendo desde a consciência pura do universo até toda essa linhagem de professores e alunos, essa linhagem maravilhosa, essa linhagem do Advaita Vedanta ortodoxo, Adi Shankaracharya. Procurem no YouTube, que tem de graça, sempre sem pagar, com legenda, A Vida de Adi Shankaracharya, um filme indiano muito interessante, vale a pena ver aos pouquinhos, tem reflexões muito bacanas, e ele é bonito, é um filme muito bonito. Tá joia? Muito obrigado a todos vocês, e muito obrigado a tudo. Tudo Ishvara aparecendo em Ishvara mesmo, né? É o ser que somos, graças a Deus. Tudo graças a Deus, né? Assim, o que você vai falar sobre Deus? Só duas coisas. Só existe Deus e graças a Deus. Falou, gente. Tchau. Boa noite para todo mundo. Olá. Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão.
Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.